Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo no livro de Êxodo, hoje no capítulo 24, o meu título, a confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: suba o monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Já fica uma pergunta aqui para o dia de hoje. Você já subiu o monte hoje? Já subimos o monte hoje? Porque subir ao monte hoje para nós significa proximidade com Deus. Significa já ter tirado um tempo para orar a Deus, louvar a Deus, agradecer e estudar, ler a palavra do Senhor. E também subir ao monte significa um estado de elevação, onde eu sou elevado à presença de Deus e o mundo fica no pé do monte. Não se achega a Deus as coisas desse mundo. Outro detalhe é convidado outras pessoas para subir com Moisés, mas Moisés, Deus libera para que se achegue a ele. Então nós deveríamos fazer perguntas. O que Moisés tinha? Por que Moisés se achegava à presença de Deus? Muitas coisas nós já conhecemos a respeito de Moisés, mas ele demonstrou temor a Deus, ele demonstrou reverência, se colocou para santificação, ele exorta e chama a atenção do povo de Deus à não murmuração e tantas outras coisas que nós sabemos que é necessário para se achegar à presença de Deus. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam unânimes, numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Essa frase, no momento, ela parece tão forte, tão bonita, mas Deus não se agrada somente de palavras. E sim que nós venhamos a cumprir as palavras que nós temos dito. Então aqui pareceu assim uma coisa maravilhosa, esplendorosa. Olha, o povo está dizendo: nós faremos tudo o que o Senhor mandar. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa disposição de coração. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando todas as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. A segunda frase: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Será que já prometemos algumas coisas para Deus e não cumprimos?
na hora pareceu tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso. A palavra de Deus diz que é preferido não votar a Deus do que fazer um voto e não o cumprir. E em Hebreus 9, 22 diz assim a palavra do Senhor: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há perdão, não há possibilidade sem o derramamento de sangue. Aqui, antes que subissem ao monte, Moisés providencia o altar, 12 altares ali, significando as 12 tribos de Israel, 12 colunas. O novilho é sacrificado e o sangue é apresentado ali. Sempre foi assim antes do Cordeiro perfeito se manifestasse, o Cordeiro Santo de Deus. Sempre houve o derramamento de sangue para perdão e remissão dos pecados. O que nós entendemos é que hoje esse sacrifício, esse derramamento de sangue já aconteceu uma única vez, de forma completamente eficiente, eficaz, porque esse Cordeiro, o Filho de Deus, ele nasceu sem pecado, ele se manteve sem pecado e ele mesmo se doou. Não foi ninguém que levou ele à cruz, foi ele mesmo quem se doou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Veja bem, eu quero falar hoje sobre nos achegarmos a Deus, o que é necessário. O que é necessário, o que eu preciso fazer para um dia eu ter o direito de entrar na Nova Canaã. Hoje nós podemos estar aos pés do Senhor, mas por mais que muitos se consagrem e sejam como um Moisés da vida, que vê a face de Deus, muitos veem o sobrenatural de Deus ainda nessa vida, mas nada se compara ao que há de vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana consegue sequer imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A eternidade é infinita. Não tem como eu calcular para você 1 bilhão de anos elevado a 1 bilhão e aí não acabou, começa de novo. E isso é tão sério, é uma pontinha de uma corda infinita a nossa vida aqui nessa terra. E Deus requer de nós alguns passos, e esses passos eles devem acontecer nessa ordem. Primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus e temos fé. Acreditamos que houve um remidor que pagou o preço pela minha vida. Eu tenho essa fé e entendo que eu preciso de salvação para ter a minha vida eterna, infinita com Deus. Porque quem não aceitar vai ter a sua vida infinita no inferno. E isso é muito sério, porque enquanto nós estamos no pontinho dessa corda, é que nós vamos decidir a esse respeito. Eu então tenho fé porque ouvi a palavra. Então eu vou ter
arrependimento. A palavra vai trazer luz na minha vida, vai me confrontar com o meu pecado e eu tenho que ter arrependimento. E uma coisa que eu digo sobre o arrependimento é que ele causa dor, uma dor tão intensa, tão forte, que eu não tenho mais vontade, desejo e quero viver mais no pecado. Temos visto muitas pessoas com um pé aqui no mundo, outro perto de Deus, e assim vai toda a sua vida, porque o arrependimento que causa dor, ele não quer mais voltar naquela situação. Imagine uma tremenda dor que você já possa ter sentido nessa vida, uma tremenda dor de um acidente, de um trauma. Nunca mais a gente quer voltar naquela dor. Assim é o arrependimento dos nossos pecados. Quando há o arrependimento, e aí tem que haver a confissão dos pecados. E não é assim, Deus perdoa todos os meus pecados, não. O Espírito Santo de Deus vai revelando aos nossos corações. Nós já sabemos muitas coisas que nós devemos pedir perdão, mas o principal é: me perdoa, Senhor, por não ter aceitado e reconhecido o teu filho amado que morreu na cruz pelos meus pecados. Esse é o pecado que vai levar as pessoas para o inferno. O fato de alguém ter morrido por ela e ela não aceitar, não tem mais como o Espírito Santo convencer do pecado. Depois que temos fé, arrependimento e confissão dos pecados, então há a remissão. Jesus vem com seu sangue, nos purifica e nos lava de todo o pecado. Tudo junto agora, como que assim, num piscar de olhos, a remissão pelo sangue de Jesus, a justificação, que é o direito que agora eu tenho de me achegar a Deus, o escrito de dívida que era contra mim agora é rasgado e cravado na cruz, a regeneração, que é o novo nascimento. Eu agora sou nova criatura, eu não sou mais aquela pessoa de antes. Há também a santificação. Não há como chegar a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E depois que há o novo nascimento, que eu sou me encontrada justa através do sangue de Jesus, que eu sou santificada, então, pelo lavar da palavra no nosso cotidiano, eu continuo sendo lavada, eu continuo sendo santificada. Assim, desse jeito, eu vou conhecer mais a Deus. Eu vou vendo todos os dias que preciso do Senhor, todos os dias da minha vida. Já começo a experimentar, estando no reino de Deus, uma pontinha do que é a glória de Deus na minha vida, mas vou ver ela. Vou estar diante do Senhor e dessa glória um dia, quando Jesus voltar, ou quando eu morrer, eu vou estar diante da glória do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei, com os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, subiu ao monte de Deus e disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem
e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Deus, ele não somente nos chama para a sua presença. Ele nos chama, como ele chamou aqui a Moisés, para permanecer na sua presença. O Salmo 91, que as pessoas gostam muito de, alguns, de ter ele aberto na sua casa, como se fosse um amuleto, o primeiro versículo é: aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, é que faz morada. Não é que vai lá de vez em quando, não é que vai na igreja uma vez por mês, ou às vezes até está na igreja muitas vezes por semana. Mas com a boca louva o Senhor, mas o coração está tão distante. Distante, sabe por quê? Porque não quer viver aquilo que está aprendendo. Que quando chega na hora das situações, não quer cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. Então, estar perto do Senhor, habitar na presença do Senhor, é buscar uma vida santa constantemente, é buscar pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados constantemente, pedir perdão pelas pessoas que nós ofendemos, é agir em justiça, é agir em integridade, porque o preço que foi pago foi muito alto. E como nós vimos no capítulo anterior, citando o preço, é preço de sangue inocente, de alguém que substituiu a minha vida, que substituiu a sua vida. Amém? Fica essa palavra do Senhor para a sua meditação.